Eu ouço perfeitamente bem aqui. Alguém reclamou que estava cortando, mas eu tô... Pedro, você me ouve? Assim, Eu tô ouvindo bem. Eu ponho todo mundo aqui. Tá. Um minuto. Já temos aí... Roberto, tudo bom? Não sabia que tinha alguém vencido. Você tá onde, cara? Aqui em Ouro Preto. Sério? Tá me escutando? Tô. Isso aqui. Pô, que legal, você é professor aí? Aham. Não sabia. Aí eu incluí o pessoal aqui da... Tem mais uma pós-doc e um outro professor. Foi você que criou um tsunami do UFOP aí e tal. A gente teve, sei lá, 3 colaboradores, né? No segundo cadastro. Pode ter sido. Que legal. Não sabia, cara. Pior que eu devo ter visto o seu nome ali e tal, mas eu, sei lá, Roberto Almeida... Sim. Eu tinha conversado contigo aquela vez depois de um seminário que tu deu lá na URGS. Sim. Aí eu esperei chegar aqui, ver como é que seria, se tinha as possibilidades e deu certo. Sim, que legal. Cara, enfim, como nome meio neutro, assim, eu passei reto e não me dei conta. Isso aí. Nossa, você vai entender. Tá. Bom, são 9 horas, gente, a gente pode começar. Obrigado a todo mundo que está aí cedo. E a gente, enfim, acho que eu vou começar, enfim, apresentando aqui uns slides aqui e tal para dar início à coisa, mas de novo a ideia hoje é que seja uma reunião interna e que a gente quer fundamentalmente ouvir feedback de vocês aí e tal, em cima do que a gente tem que fazer agora. Acho que agora começa o momento em que a gente precisa de participação mais ativa dos laboratórios aí e tal. A gente achou que era um bom momento aí para conversar todo mundo aí e tal. Então eu vou compartilhar minha tela aí para brevemente dar um update de em que ponto a gente está e do que a gente precisa de vocês aí ao longo dos próximos 2 meses, talvez. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá. Todo mundo quer... Deixa eu voltar para isso aqui, então. Peraí. Tá, deixa eu minimizar isso aqui. Tá. Bom dia, gente. Todo mundo por aqui. Vou pedir que quem puder desligar os seus microfones nesse momento aqui e tal, isso ajuda o som a ficar melhor aí e tal. Então, se todo mundo puder mutar o microfone aqui embaixo da tela, enquanto eu estiver apresentando aqui, então a gente vai ter vários momentos aqui que a gente vai abrir para interrupções. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento aqui e tal, via chat, ou vocês podem levantar a mão aqui também. Mas a cada 10, 15 minutos aí eu vou parar aí para receber feedback. Bom, esse é o segundo encontro geral da iniciativa, então. A gente teve há uns 2 meses atrás, que foi basicamente para apresentar inicialmente o projeto. Hoje, na verdade, a gente está comentando, a gente vai estar entrando muito em breve na fase em que a gente vai precisar de mais participação ativa de todo mundo. Então, a gente vai ter um bom momento para fazer uma segunda reunião da iniciativa. Bem-vindos de volta aqui, é sempre bom ver vocês, ver todo mundo junto aqui e tal. Realmente, assim, pô, nos emociona, sempre as carinhas todas assim e tal. E, de fato, agora a gente precisa, enfim, é um momento que a gente vai precisar de um feedback. Desde a última reunião, só para dar um update do que aconteceu, a gente reabriu o cadastro muito brevemente para receber, enfim, inscrições que estavam faltando. A gente teve aberto aí por, enfim, acho que menos de um mês, e teve um recrutamento de mais 8 laboratórios. Nesse meio tempo também a gente teve uns 3, eu acho, que saíram porque, enfim, por razões diversas, pessoais e de possibilidades. Então, assim, a gente deve estar nesse momento com 67 laboratórios. Pela minha conta, o que ainda é bastante. Tem um pouco mais em PCR e tem um pouco menos em Plusmace. Mas, de maneira geral, acho que a gente ainda está com um grupo bastante robusto aí e tal, para conseguir realizar o projeto. A gente segue sendo citado na mídia, a gente saiu na Nature, aí, talvez visto no Nature News aí, tá, no início desse mês. E a gente, mas assim, na prática, o que aconteceu de importante é que a gente está tocando o projeto para frente e basicamente a gente conseguiu concluir a fase de seleção de experimentos que a gente tinha proposto a fazer
já de início. Não foi tão fácil, demorou mais do que a gente pensava, a gente acabou tendo que baixar 30 mil artigos via SciHub aqui e tal, para conseguir artigos suficientes assim, para fazer screening. Então, assim, de um corpo de mais ou menos de 87 mil, se não me engano, artigos brasileiros, quer dizer, predominantemente brasileiros, no Web of Science e em Ciências da Vida, bastante coisa. A gente baixou quase 30 mil desses. Esse a gente fez screening de texto completo para achar, enfim, palavras que implementei com o MTT, Prismaze ou PCR aqui e tal. Tem gente, Marcelo, se puder desmutar, aliás, mutar, se obrigado. Tá. E a gente, enfim, fez screening full text desses artigos aqui com nossos critérios de inclusão. A gente acabou com 50 e poucos artigos para Plusmaze e MTT, bastante mais para PCR, mas também eram artigos de maneira já mais difíceis de fazer. A partir daí a gente mandou, você receber, todo mundo deve ter recebido isso, planilhas grandes para as pessoas confirmarem, em cima de um resumo bem curto aqui e tal, do experimento, se elas se sentiam capazes de fazer esse experimento ou não. Então todo mundo deve ter preenchido isso aí. E recebendo isso de volta, então a gente filtrou pelos nossos últimos critérios de inclusão, que era um custo, quer dizer, o experimento tinha que ser um custo mais ou menos acessível para fazer uma replicação, e a gente tinha que ter no mínimo 3 laboratórios que pudessem fazer o experimento. Isso nos baixou de 50 e poucos aqui, 180, para em torno de 20 e poucos em cada um aqui e tal, dos quais a gente selecionou 20. A gente ainda tomou cuidado de excluir artigos que fossem no mesmo laboratório, ou enfim, que tivesse o mesmo autor correspondente ao primeiro autor. E a gente acabou com uma leva de 20 artigos em cada técnica, que a gente distribuiu entre vocês. A gente tentou, claro, dependendo da técnica, tem mais ou menos gente. Então, assim, em MTT e PCR de maneira geral, as pessoas têm entre 1 e 3 experimentos Plusmaze, acho que entre 2 e 5. E a gente tentou, bom, não ser muito injusto, assim, então tentar distribuir não só por número de experimentos, que não é exatamente igual, mas, quer dizer, tentar botar os experimentos do mesmo tamanho, enfim, ou experimentos do mesmo tamanho agregado para os laboratórios diferentes. Então, se pegar aqui por número de animais no Plusmaze, isso aqui é mais ou menos parelho, aqui a gente tomou esse cuidado, e a gente tomou um cuidado de tentar não... Claro, não dá para ser completamente justo aqui e tal, mas assim, tentar não botar muitos experimentos muito compridos para o mesmo laboratório. Então a gente ainda fez uma distribuição por dias de experimentos, então a gente acabou mudando um pouquinho, e enfim, quem estava no Plusmaze deve ter recebido 2 vezes a lista, porque a gente tentou equilibrar para não, enfim, tentar não sobrecarregar ninguém. Na nossa divisão final, então, dependendo da técnica, cada laboratório vai ter entre 1 e 5 experimentos, e a responsabilidade pelo experimento inclui não só a condução do experimento em si, a gente tinha falado nisso, mas o desenvolvimento do protocolo e a revisão dos protocolos dos outros laboratórios. Então, na verdade, esse é o momento que a gente vai começar agora, e isso é importante, enfim, é importante que cada laboratório desenvolva o seu protocolo independentemente, porque, de novo, como eu explicou da primeira vez, e como está, enfim, como a gente já escreveu em alguns lugares, a gente quer ter uma estimativa naturalista da reprodutibilidade de experimentos, quer dizer, o que seria a reprodutibilidade esperada da ciência brasileira, por um laboratório independente do laboratório original que quisesse tentar replicar o experimento com base na literatura. Se você vai replicar com base na literatura, por definição, você só pode replicar exatamente aquilo que está descrito exatamente, e nem tudo vai estar descrito exatamente, nunca. Vão ter lacunas maiores ou menores de protocolo que vão ter que ser preenchidas. E, de novo, nem sempre tem uma resposta certa. Quanto tempo você tem que agitar lá o seu tubo ali depois que você homogeneizou a sua amostra? Vai ter gente que vai achar que 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 segundos, enfim. E a melhor abordagem para tentar ser justo aqui é pedir que cada laboratório faça isso independentemente, para a gente ter o que seriam 3 replicações que não vão ser exatas, mas vão ser, digamos assim, realistas do experimento da literatura. A partir de 3 replicações. E óbvio, a gente também quer saber o que vão ser adaptações inevitáveis. Assim, a gente não quer gambiarras excessivos aqui e tal, mas, assim, eventualmente você vai ter que adaptar algumas coisas, você não tem exatamente o equipamento da mesma marca do laboratório original, a origem dos animais não vai ser a mesma, condições de biotéria podem não ser exatamente iguais, então, a gente, por mais que a gente não queira, enfim, a gente quer fazer uma replicação exata, a gente sabe que nem tudo pode ser replicado exatamente. E a gente quer saber quais são as adaptações necessárias que vão acontecer em cada laboratório para poder controlar isso também. E o objetivo aqui, claro, é ter 3 replicações que vão ser independentes, não vão ser idênticas, mas vão ser independentes, para poder avaliar a reprodutibilidade do achado publicado da forma mais justa possível, quer dizer, frente à variação interlaboratorial que a gente mesmo encontrar. Então, assim, sei lá, vão ter coisas em que eu vou ter o resultado, eu já tinha mostrado esse slide antes, mas o resultado da literatura batendo muito bem com os nossos, esse aqui é o tamanho de efeito. A gente vai ter situações em que claramente ele não está batendo bem. Opa, essa bolinha tinha que estar aqui, desculpa. E, enfim, mas vão ter situações que a gente tem variabilidade dentro dos próprios laboratórios, e aí, de novo, isso é uma questão de variabilidade interlaboratorial que a gente tem que relatar com uma coisa diferente, a gente não tem como julgar muito bem o achado original.
E a gente também vai poder usar isso aí para tentar entender como é que variação interlaboratorial em vários passos influencia cada método no desfecho secundário. E para isso, claro, funcionar, porque é fundamental que cada protocolo seja desenvolvido de maneira independente por cada laboratório, e é isso que a gente vai tentar explicar daqui para frente, como é que a gente está propondo fazer isso. A gente quer de novo ouvir o feedback de vocês. E queria talvez abrir aqui, primeira vez, para perguntas aí e tal. Tá ok até aqui? Alguma dúvida até agora? Enfim, vou a partir de agora estar explicando, quer dizer, como é que a gente pretende enfim, fazer esse primeiro round de desenvolvimento de protocolo. Se alguém quiser levantar a mão agora, é um momento. Vocês também podem mandar a qualquer momento aqui perguntas pro... Então, alguém perguntou isso aqui, é bem importante, quer dizer, a variação de qualidade de reagentes ou de primers, se vocês têm liberdade de fazer isso, acho que sim, você tem liberdade de sugerir isso no protocolo. Eu vou chegar lá no final, a gente vai, quer dizer, entre as coisas que a gente vai colocar no protocolo, vai ter uma coisa, pô, você tem algum controle necessário, algum experimento extra necessário que você julga importante para julgar o experimento válido. Então, assim, certamente os laboratórios vão ser livres para, enfim, sugerir alguma coisa assim. E coisas que a gente acha que são essenciais, a gente também vai ser livre para sugerir e talvez fazer. A gente até pode bater um papo depois, no final, assim, enfim, você tem como avaliar primers. Acho que isso é uma coisa que a gente estava conversando ontem. Qual é a melhor maneira de fazer? A gente também está aberto a sugestões de vocês aí e tal. Mas acho que a gente pode deixar o assunto específico dos primers mais para o fim. Mas sim, você terá a liberdade de incluir variações de qualidade que você acha importantes, e a gente também vai ter liberdade de sugerir elas para vocês aí. Alguém mais? Bom, tá, então vamos seguir para a parte mais prática aqui, tá, que eu acho que é o que importa mais. Deixa eu passar isso aqui para o lado, maximizar de novo. Dá para ver minha tela? Tá, beleza. Bom, de novo, se tem alguma dúvida das questões mais básicas do projeto, vocês podem, de novo, assim, nosso artigo saiu na live ainda nisso, enfim, isso aqui é uma descrição bastante boa aqui e tal, do que é o nosso, enfim, nosso protocolo geral. A técnica de MTT, para quem não trabalha com animais, não, na verdade a maior parte dos experimentos de MTT são com células aqui, tem pouca gente, acho que tem 13 experimentos com animais, se eu bem me lembro, que são de todos os 3 de cultura de peritoneal, macrófago peritoneal, se não me lembro. Tá? Mas assim... o protocolo que vocês receberam, não sei se elas estão... pois é, que foi, na verdade, um desses, quer dizer, a gente mandou um protocolo com animais como exemplo aí e tal para vocês, mas eles são um exemplo, a maior parte dos experimentos são com célula, não tem nenhum limitante, você tem que trabalhar com célula ou rato ou camundongo. A gente distribuiu os experimentos para quem, enfim, de célula para quem faz célula, de rato para quem faz rato aí. Bom, seguindo então, quer dizer, o que é o nosso plano aqui para montar esses protocolos? Então, basicamente, a ideia é você receber, enfim, que cada laboratório receba formulários padronizados com os protocolos, os experimentos que vai realizar, que vão conter basicamente as informações sobre metodologia que estão disponíveis no artigo original e uma série de perguntas sobre o que não estiver disponível, além de campos para você colocar mais coisas que você queira colocar. Vocês devem ter recebido uma primeira versão de exemplo desses formulários na segunda-feira, se tudo deu certo. Esses experimentos que a gente mandou não são experimentos que vão entrar na replicação de fato, são experimentos que ficaram de fora ali e tal, pelos critérios de inclusão, inclusive experimentos bem complicados, foi uma das razões pelas quais eles ficaram de fora, mas na verdade eu só queria mais ou menos um feedback sobre os próprios formulários, até que ponto eles estão bem feitos ou não. A nossa ideia é compartilhar esses protocolos no Google Drive, numa pasta que vai ser do laboratório de vocês, enfim, a gente vai colocar todos os protocolos lá, e que vocês possam, enfim, editar os documentos via a própria interface de edição do Google, ou se vocês preferirem, talvez baixar e usar o track changes do Word e fazer o upload de volta. Acho que isso deve funcionar também. Mas, idealmente, acho que o jeito mais fácil de editar é no próprio Google Drive, né? Bom, o que é o nosso formulário padrão aqui? O que ele contém? Bom, primeiro ele contém instruções, que é basicamente o que eu vou tentar passar para vocês brevemente agora, assim e tal. Depois das instruções, ele vai ter um breve resumo do experimento, que é mais ou menos aquilo que a gente mandou para você, quando a gente pediu para confirmar os experimentos, etc. Mas é um resumo, meio que um abstract do que foi feito, do que foi comparado,
enfim, de que são os procedimentos, só para você ler o procedimento, enfim, ler o protocolo já tendo uma ideia de que experimento é aquele. Acho que isso ajuda você a avaliar ele. Bom, e aí você tem várias sessões. A primeira em relação ao modelo biológico. Então, se forem animais, por exemplo, bom, todas as sessões vão começar basicamente com o que tem no protocolo original. Então, assim, Animals and Housing, esse experimento aqui em particular, tinha pouquíssima informação. Então, o que tem no protocolo original é que, bulbs semi-mice were housed in pathogen-free conditions and fed a diet of autoclaved food and water, ponto. Então, assim, a gente não sabe nem a idade, nem o sexo, nem o peso, nem a temperatura, nem a umidade, nem uma série de coisas aqui e tal. E, basicamente, depois do que tem no protocolo original, a gente vai pedir, complete essas informações acima com coisas que a gente acha importante. Então, aqui a idade, o sexo, enfim, o range de peso, a temperatura da facility, etc. E tal. Vão ter outros experimentos em que isso vai estar mais bem descrito. Então, aqui já tem um pouquinho mais de informação, tem uma idade, tem uma temperatura, tem que são fêmeas e não machos. Então, aqui você vai perguntar menos coisas. Você vai perguntar como são grávidas aqui, você vai perguntar, qual é a idade dos machos que vão ser mating com elas, quantos tem por caixa, etc. A gente vai pular direto para algumas informações mais adiante. A ideia é que vocês preenchem isso aqui. E, de novo, não tem necessariamente uma resposta certa aqui. Você vai preencher com o que você achar mais adequado. Não, eu uso machos para mating aqui, eu uso de 3 a 6 meses, eu ponho as ratas grávidas individualmente, depois que eles nascem eu ponho 5 por caixa. De novo, pode ser 4, poderia ser 3, poderia ser 6, não sei. Enfim, você vai colocar o que você acha mais adequado. Dito isso, você não vai só ter que preencher isso aqui, eventualmente talvez você tenha que fazer adaptações no que está escrito aqui e tal. Então nesse aqui, por exemplo, você tem uma questão óbvia aqui e tal, que isso aqui aparentemente está errado aqui, quer dizer, a gente colocou ratas de 19 dias para cruzar, e 19 dias é um rato criança, quer dizer, ratos são pré-púberes com 19 dias. Então, assim, isso aqui provavelmente é um erro. Então, assim, quem vai estar lendo isso aqui provavelmente dizer, cara, não faz nenhum sentido que isso aqui seja 19, eu acho que tem que ser 90, isso aqui é um erro, também acho que seja. Então, assim, você vai comentar aqui, não vai pegar ratas criança para cruzar, a gente vai pegar ratas adultas, então eu vou adaptar isso aqui. Vão ter outras coisas que você vai ter que adaptar por questões de necessidade. Então, aqui era 23 graus o biotério, mas, meu biotério fica 22 graus. Então, assim, não vou poder trocar toda a temperatura do biotério central aqui e tal, por causa do meu experimento. Então, eu vou fazer com 22 graus. Isso aqui eu considero uma adaptação necessária ao protocolo. Você vai poder, então, ter liberdade para editar o protocolo que está escrito aqui e tal, e, idealmente, justificar as suas mudanças aqui e tal. De novo, a gente quer minimizar esse tipo de mudança. A ideia é que a replicação seja tão exata quanto possível. Então, assim, a gente pede que você só altere o protocolo quando absolutamente necessário. Acho que isso aqui são 2 bons exemplos. Eu não posso mudar a temperatura do biotério inteiro. E isso aqui eu julgo que é um erro. Então, assim, você toma a liberdade de corrigir, porque eu tenho certeza que ratas de 19 anos não vão ficar grávidas. 19 dias, desculpa. Bom, depois do modelo biológico, a gente segue com uma descrição dos procedimentos experimentais. Então, eles vão estar resumidamente, geralmente em trechos aqui e tal. Então, assim, primeiro geração, esse aqui, no caso, é com células derivadas de medula óssea. Então, começa com isso aqui. A gente aspirou as células de medula óssea de ratos, de camundongos naive, a gente fez cultura disso aqui, a gente tirou isso aqui e a gente tratou com um L-NAM. E, de novo, tem coisas faltando aqui, então a gente vai pedir, descreva o procedimento para tirar células da medula óssea aqui e tal, o volume total de meio em cada poço, e o procedimento para harvesting e reculturing cells. E, de novo, você vai preencher isso aqui da maneira que você julgar adequado. Notem que aqui a gente tem, especialmente por procedimento, que tem coisas que a gente não pode prever, as questões são bem menos pontuais, às vezes, do que assim, qual é a temperatura, sabe, do que elas são para o modelo biológico, qual é a idade, qual é o sexo, quer dizer, descreva o procedimento, vai ser uma coisa grande, assim. Então, de novo, você não tem limite de espaço aqui. Para passos complexos, quer dizer, descreva como é que você tira medula, enfim, como é que você aspira medula óssea animal, seja tão exaustivo quanto for possível, quando você achar necessário. Descreva a anestesia, descreva, enfim, a preparação da solução, descreva o procedimento aqui e tal, como é que você faz, blá, 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 etc. E, de novo, nós da coordenação não fazemos, para muita coisa a gente não tem a menor ideia de como é que algumas coisas são feitas. Inclusive, esse exemplo aqui foi o meu chute de como é que você tira medula óssea de um camundongo, ele pode estar completamente errado aqui, tá? Então, assim, isso aqui pode não ter nada a ver com a realidade, por isso mesmo a gente precisa que vocês descrevam para a gente. A gente vai seguir com enfim, a gente vai seguir com o procedimento experimental, depois a gente vai acabar com a técnica alvo. Estou vendo que tem várias perguntas aqui, tá? A gente pode falar delas no final aqui, tá? A gente vai seguir para a técnica alvo, que de novo as questões vão ser mais pontuais. Então, precisa de MTT, por exemplo, qual é a composição
do meio de cultura, qual é a solução de solubilização, qual é o modelo, enfim, e o fabricante do equipamento para medir necessidades óticas. E para os meios a gente vai ter coisas diferentes. Então, aqui, por mais que seja bem descrito, qual é o material que é feito o labirinto, ele foi construído ou comprado, quanto tempo antes do plus meios você vai levar os ratos para o quarto experimental, etc. E para PCR você vai ter vários passos aqui, acho que é mais comprido aqui. Então, você tem extração de RNA, transição reversa, amplificação de DNA, etc. Cada um deles vai ter os seus detalhes também. E, por fim, a gente vai ter uma ideia, enfim, a gente vai ter um resumo breve do que são os dados que a gente espera que sejam relatados no experimento. De maneira geral, a gente vai querer tanto os dados como eles foram publicados, então se a pessoa colocou o tempo de permanência nos braços abertos, a gente vai querer que você relate isso aqui, mas a gente também vai querer um registro bruto do experimento, no caso dos meios, provavelmente vídeos do procedimento filmado, acho que são o registro mais bruto possível, por assim dizer. E, de novo, agora acho que a gente pode abrir para perguntas aqui, eu vi que surgiu bastante coisa aqui e tal, então deixa eu puxar o bate-papo aqui. Eu vou passar para você, Olavo, as perguntas. Beleza. Eu tô vendo bastante coisa aqui e tal. Aprovação dos comitês de ética, isso é importante, a gente vai chegar lá, mas, assim, resumidamente, não, na verdade, estou pulando aqui. Primeira coisa, a ideia é não buscar ler o artigo original, sim. A ideia, de novo, assim, para tentar manter a replicação cega, a nossa ideia é que você não busque o artigo original. Quem vai ter acesso ao artigo original somos nós, e, na verdade, a pessoa que vai revisar o protocolo, depois vai ter um passo de revisão, depois da construção dos protocolos, vai ter acesso também. Quer dizer, claro, é importante que alguém leia o artigo original para ver até que ponto isso aqui não está destoando, enfim, claro. Então, assim, o controle de qualidade vai ser, enfim, vai ser comparado com o artigo original, a fim de ver até que ponto isso aqui segue sendo uma aplicação direta, isso aqui parece ok. A ideia é que você não buscasse para tentar manter você cego em relação a quem que fez, qual foi, praticamente cego em relação a qual é o resultado original, qual é o resultado esperado, assim, então. De novo, é uma precaução, não posso, talvez alguém possa reconhecer um experimento aqui, não sei, mas idealmente, assim, tal, acho que a maneira mais isenta de fazer é você se propor a não buscar isso. Alguém perguntou aprovação dos comitês de ética. A gente necessariamente tem que aprovar os comitês, enfim, a gente já mandou uma carta para o Conselho, assim, e tal, e basicamente por questões legais, cada experimento tem que ser aprovado no comitê de ética local da instituição que for feito pela pessoa que está fazendo como responsável, assim, tal. O Conselho não tem atribuição de aprovar grandes projetos como um todo, assim, tal. Dito isso, eles nos mandaram uma carta dizendo, poxa, a gente acha que o projeto, sabe, a gente acha que o projeto é importante, que a reprodutibilidade é um tema importante, está sendo discutido na literatura, e a gente apoia a ideia do experimento de replicação, que pode ser importante, talvez, para argumentar com a seus, por exemplo, a gente está repetindo as coisas, mas é por uma boa razão, inclusive o Conselho concorda com isso. Mas, necessariamente, a gente vai ter que passar pelos seus locais. A ideia é, depois de construir todos os protocolos, que cada laboratório se responsabiliza em passar isso aí na seu, e a gente vai fornecer essa carta do Conselho para todo mundo, a gente vai fornecer dados que eventualmente são importantes, assim, o cálculo de tamanho de amostra, por exemplo, foi a gente que fez, então assim, a gente pode justificar essas coisas também, ajudar você a preencher. Mas até porque cada formulário é diferente, e acho que talvez vocês tenham uma ideia muito melhor do que a seu espera nas suas instituições, acho que o ideal é que vocês, enfim, preencham o que quer ter sido preenchido, passem para a gente, adicionar o que eventualmente a gente possa adicionar em termos da justiça do projeto, do cálculo de tamanho de amostra, etc. E todas as informações disponíveis sobre o método, sim, forneceremos todas as informações sobre o método que a gente tiver, e disso faltam várias, né? Olavo. Fala. Mas em relação a submeter esses projetos, cada um individualmente ou todos juntos, isso a gente ainda não tem uma decisão final, né? Todos juntos, você diz os 3 experimentos que você tiver submetido junto? Não sei, foi isso que eu entendi da pergunta, assim. Ah, tá, eu achei que você... não sei. Aí acho que cada um, acho que talvez até faça sentido submeter todos juntos aí, mas não... aí acho que a seu local talvez seja melhor, porque assim, vai ser esquisito no sentido de... quer dizer, faz sentido no sentido de, poxa, a justificativa para a replicação é toda a mesma, assim, e tal. Talvez, como são 3 experimentos muito díspares, assim, e tal, eventualmente são... Mas, não sei, eu não tenho nada contra se ficar tudo junto aí, tal. Acho que aí cabe a seu local e o pesquisador optar, assim, não tenho nada contra. Nem nada a favor, sei lá, de novo, assim, o que você achar é melhor, eu acho que eu não conheço os seus. De novo, os seus têm um funcionamento muito peculiar, eu acho, né? Não sei, Fernando, informações estão complicadas. Bom, se você disser o que está complicado, acho que a gente pode discutir agora. Claro, assim, de novo, acho que o mais fácil
Criar um tutorial, João, a gente tem um exemplo aqui, se vocês quiserem, a gente mandou um exemplo para vocês, se vocês quiserem preencher esse exemplo, nos mandar e a gente diz, acho que, sabe, parece razoável. Não sei que outro, Fernando, você quer falar aí? Que outra forma você acha que poderia ser... Bom dia, na verdade eu estou vendo que surgem várias dúvidas, e dúvidas que parecem às vezes básicas sobre comitê de cultura, comitê de ética, tem que ver artigo, não tem que ver artigo, tem que ser às cegas, o laboratório tem que conduzir seu próprio experimento, etc. Então, que a ideia, que a função dessa conversa nossa é deixar isso bem claro também, né? Mas o meu medo é que, como são muitos lugares envolvidos, é que isso não fique muito bem claro e depois, no final, quando os experimentos estiverem sendo conduzidos ou ao término, os laboratórios talvez não tenham conduzido de uma maneira que era o desejado para o programa, e esses dados podem não ser utilizados. Então, eu não sei, eu vejo que às vezes os modelos ajudam bastante, eu não tenho dúvida, mas talvez um tutorial passo a passo do que o laboratório deve, de como ele deve conduzir, do tempo, por exemplo, tempo para mim ainda é uma incógnita, qual tempo nós temos, como nós vamos conduzir isso. São MTT, por exemplo, são N experimentos, quais são os primeiros, entendeu? Então, talvez algo simples, mas que possa fazer o passo a passo de que você tem que fazer. Eu acho que isso ajuda bastante. Acho razoável, assim, que a gente pode fazer uma versão escrita, mais ou menos a gente está falando aqui e tal, mais passo a passo. Cara, a gente mandou, no formulário tem umas instruções iniciais aqui e tal, mas, tipo assim, em relação a uma coisa mais ampla do projeto, enfim, sabe, de novo, tá no artigo, tá no site, não sei o quê, mas, tipo assim, talvez compilar um tutorial mais direcionado aos laboratórios, acho que é o que faz sentido mesmo. Quer dizer, sabe, tentar compilar o que a gente falou na reunião anterior e nessa aqui e tal, com num documento escrito aí de 2, 3 páginas, eu acho que parece bem razoável, assim, concordo com a ideia. Agora a gente tem que fazer, a gente não tem isso pronto, mas eu acho que, assim, certamente, assim, sabe, é uma coisa que a gente conseguiria fazer mais ou menos rápido, porque tá na nossa cabeça, assim, acho que em uma semana ou 2, talvez a gente consiga mandar isso aí e tal. Mas obrigado pela sugestão, acho que faz sentido. Paula, bom dia, Paula, bom dia. Daniel, título do projeto para submissão a CELA? Eu acho que eu usaria a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, enfim, sei lá, a versão local, sei lá, o braço local mas acho que de novo, assim, a intuição do que funciona na sua CELA é mais sua do que minha, assim, tá? Mas acho que eu colocaria como Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade. E experimentos XXX, sei lá. E se vocês tiverem várias, na verdade, se tiverem vários pesquisadores dentro de uma mesma instituição, eu acho também assim, não tenho nada contra sobre, assim, pô, que 3, 4 pessoas que estão na Fiocruz, ou na FRJ, ou na USP, ou enfim, na UFOP, que tem bastante gente agora também, todas submetam juntos, me parece razoável também, assim, tal. Dito isso, lembre que, assim, sei lá, tem que ter um responsável por assinar aquilo ali e tal, então, assim, talvez faça mais sentido que você submeta do seu laboratório, mas aí, mesmo que cada um assine o seu, submeter tudo junto, assim, para uma mesma aprovação, acho que também faça algum sentido, assim. De novo, a gente eu não acho que faz sentido a gente impor isso ou não, assim, e tal. De novo, assim, faça o que você acha que vai ser mais fácil para ser o de vocês aprovar, assim. A gente dará suporte para o que quer que seja, mas enfim, acho que, de novo, talvez você tenha uma intuição melhor do que a minha nesse sentido. Mas acho que talvez de fato seja útil, assim, se as 3, 4 pessoas que estão numa mesma instituição combinarem e vão submeter para a mesma CELA, combinarem fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho que faz todo sentido, assim. No meu original, uma tentação, a tentação é grande, eu também acho que a gente deveria resistir, acho que todo mundo está aqui porque quer fazer uma coisa isenta, né? Assim, de novo, a gente não pode ser polícia de ninguém também, mas assim, se a gente conseguir evitar, acho que é bom, assim, e tal. Se alguém reconheceu o resultado, seria interessante a gente saber também, eu concordo com o Jorge ali e tal, se você por acaso, eu sei que experimento é esse, a gente pode, enfim, alguém fez isso na verdade já, alguém reconheceu o experimento como sendo, isso aqui foi do meu laboratório há tanto tempo atrás, não sei o que e tal, então assim, a gente já teve um caso desse aqui, a gente acabou trocando o experimento. Se alguém tem um experimento, não gostaria de fazer isso aqui porque eu sei quem foi que fez e eu me sinto, enfim, eu sinto que eu tenho um conflito de interesse com isso aqui, a gente está plenamente aberto a fazer trocas, né? Experiência com o CEO da Fiocruz é 12 meses para aprovação. A minha experiência com o CEO da FRJ não é tanto, assim, então, assim, eu sou da CEO, mas, assim, acho que 12 meses a gente nunca levou, assim, pode levar 2, 3, dependendo do tamanho da dependência, assim, e tal. Mas acho que, sim, acho que a pressão política
de novo, assim, acho que a pressão que pode ser feita é a nível local. A gente tem o Conselho, a gente sabe o jeito que a gente fez a coisa está todo, enfim, a maneira que a iniciativa foi planejada está toda transparente, está disponível, assim, e tal. Dito isso, assim, a pressão local nasceu da Fiocruz, talvez sejam os grupos da Fiocruz, assim, eu posso ir junto, inclusive, Fiocruz, pro Rio de Janeiro aqui, é muito perto pra gente, mas, assim, isso talvez sejam coisas a serem resolvidas de seu a seu e tal. Sobre os experimentos, o N é sempre por experimentos aqui e tal, a gente vai pedir triplicatas, a gente vai pedir sugestões de quantas réplicas você quer, a gente vai chegar nisso mais além e tal. Mas, assim, a princípio, o nosso N calculado é sempre experimentos completos. E, de novo, acho que, eventualmente, fazer uma... Se o experimento original diz, pô, a gente fez uma triplicata no PCR, eu acho que você deveria seguir a triplicata. Se o experimento não diz nada, sabe, em relação a quantas réplicas técnicas tem, isso vai ser das coisas que vai estar em aberto, na verdade, no protocolo. E eu vou querer, não, eu quero fazer duplicata, triplicata, quadruplicata. Você pode sugerir o que você achar mais adequado, né? Linhagens celulares vão ser testadas para micoplasma. Isso é uma coisa a ser discutida. Não sei se a gente chegou a discutir isso. A gente falou de autenticação, assim, e tal. Acho que testagem para micoplasma também deve... Como a gente vai providenciar várias delas, mas, assim, acho que o pessoal que tem experiência com cultura de célula talvez possa opinar melhor aqui e tal. Tarcísio? Olá, acho que você pulou uma aqui. A gente fez um cálculo amostral, sim. Não é necessariamente o N, não é necessariamente o mesmo do artigo. O N... a gente calculou para ter um poder de 95%. O N é baseado num cálculo também amostral para ter 95% de poder para detectar a diferença do artigo original em cada uma das réplicas, né? Então, assim, eventualmente, geralmente ele vai ser parecido ou maior do que o artigo original, eventualmente ele vai ser um pouco menor, caso a diferença seja muito grande. Em todo caso, o N de todas as replicações juntas é sempre maior do que o artigo original, mas ele não é exatamente o mesmo, não. Ele é o que a gente acha que é necessário para detectar para detectar o efeito original, sem usar ratos a mais nem usar ratos a menos. Então, enfim, às vezes é mais, às vezes é menos. Tarcísio, você quer elaborar melhor a coisa do micoplasma? Isso é uma pergunta no protocolo, assim, isso aqui deveria ser testado ou não, né? Dito isso, assim, até que ponto isso aqui deveria ser padrão para todo mundo aqui e tal, não tenho muita intuição, assim, e tal. Eu acho que vem do Banco de Células, vai ter sido testado já, mas, assim, não sei, o pessoal da cultura do céu talvez saiba mais do que eu. Alguém? Fernando? Levantando a mão. Fazer um comentário em relação à pergunta do micoplasma? Essa pergunta foi feita por mim na primeira reunião e é interessante, só que não é reprodutível. Por quê? Porque eu não faço experimento, eu não faço conformação de micoplasma em todo experimento que eu faço. E ninguém faz isso. Isso aqui é uma coisa muito esporádica, que quando começa a dar problema no laboratório, as pessoas vão e confirmam. O micoplasma que você faz, normalmente, quando você recebe uma célula, uma linha celular de doação, compra, ou a garantia do lugar, e você confirma que não tem micoplasma, mas durante o tempo, você não faz. Não, essa é uma questão que foi o seguinte, nós vamos ter as células, todo mundo vai pegar células novas, ou vão ser as células que estão já dentro do laboratório? E a resposta foi, a ideia é reprodutibilidade. Então, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no laboratório. E se o outro não tem, ele vai comprar a célula ou vai receber. Entende? Então, essa questão, se a gente começar a colocar muitas confirmações, não é a realidade. Não é a realidade que a gente trabalha. Verificar o micoplasma é importante, mas ninguém faz isso toda vez. Isso aqui é esporádico, muito esporádico. Então, eu imagino que a ideia seja exatamente isso, que o laboratório reproduz da maneira como ele trabalha. E vamos ver o que vai dar isso. Se eu estiver errado, você me corrige. Tá, não, eu tendo a partilhar da mesma opinião, assim, tal. Eu jamais pensei em fazer para cada experimento, assim, que eu estava pensando, sei lá, testar para micoplasma quando você recebesse a célula, ou quando, sabe, assim, ou uma vez para toda... enfim, só para dizer, ou se você já fez, o que a gente comprar já vai vir testado. Talvez seja importante ter uma, enfim, com animais isso é mais sensível ainda, né? Quer dizer, tipo assim, até que ponto você quer standardizar, testar que você se considera. Então, assim, a gente gostaria dos animais para fins de, sei lá, ver a robustez do resultado. A gente gostaria de usar animais das fontes das pessoas normais aqui também, assim, e tal. Dito isso, a gente gostaria de poder, eventualmente, confirmar até que ponto aquele rato Wistar, realmente o rato Wistar, até que ponto aquele C57, realmente C57, e até que ponto a célula realmente tem micoplasma ou não. Assim, talvez, sabe, guardar uma amostra e depois a gente responde, sabe, se interessar, a gente se responsabiliza por testar o que tem micoplasma, o que não tem. Pode ser uma alternativa também, assim, e tal. Uma das coisas que a gente vai pedir no final do protocolo é, tipo assim, guardar amostras, tipo assim, uma amostra do rabo do camundongo, eventualmente, para
a gente de um camundongo para poder testar, sei lá, enfim, fazer autenticação de linhagem, uma amostra de fezes para poder olhar microbiota, mas assim, sabe, como coisas extras, eventualmente, que a gente quisesse confirmar. Então, assim, é legal que a gente possa confirmar em algum momento, mas se você achar que não é, se você achar que não é importante testar para micoplasma, ou eu tô ok com isso, assim, a princípio, assim, e tal, a não ser que, de novo, assim, tem uma onda de gente aqui dizendo, não, isso é um absurdo aqui e tal. Mas, assim, a gente gostaria de poder saber, claro, se foi testado no original, se o original diz que, pô, o original foi testado para micoplasma, eu acho que tem que testar. Se não foi dito ali e tal, eu tô ok com você dizer, poxa, eu não acho que isso aqui é fundamental, assim, e tal. Mas, assim, eu posso, de novo, assim, talvez gente que tem experiência em cultura celular, que não é o meu caso, tenha outras... Mas eu gostaria de poder saber isso. Então, assim, talvez, assim, guardar uma amostra no final, mesmo que você não teste tudo aqui e tal, seja importante. Qual de sugestão? Oi, Olavo. Quem tá falando? Desculpa. A Helena tá aqui com a gente e queria falar do micoplasma. Bom dia, Olavo, tudo bem? Helena Borges, na UFRJ. Fala. Sobre o micoplasma, assim, a gente tem como rotina fazer, assim, de tempos em tempos a gente faz como rotina. Quando a gente enxerga micoplasma para imunofluorescência, porque a situação já está muito ruim, então o ideal é testar com PCR, a gente testa usando um kit da Lonvo, né? Da Lonvo, qual que é o teste? Um teste de luminescência. Então a gente já tem a nossa célula contaminada, que é sempre controle positivo, e a gente testa. Porque a gente já teve experiências de mudar o resultado se a célula está contaminada ou não. E não precisa estar no nível de contaminação que você consiga enxergar por fluorescência. Então, eu acho que pelo menos, assim, se o laboratório opta não fazer de rotina, seria uma opção do laboratório. Mas que ele guardasse o meio de cultura para fazer o teste depois, caso aconteça alguma coisa estranha. Não, eu concordo com guardar, assim. E, de novo, eu acho que, assim, se o artigo original menciona isso, assim, e tal, eu acho que teria que... A gente não menciona porque é de rotina. Pois é, mas você não tem como saber, né? E acho que nem todo mundo faz de rotina. Então, assim, sei lá... eu tenho um artigo de 2005 aqui que não diz se todo... Tipo assim, sabe? Eu não sei se eu estou tentando replicar um artigo que, no fundo, tinha micoplasma ou não tinha micoplasma, assim. Então... Aí, só fazendo um adendo de novo, se você ver... Nenhum artigo fala isso. Nenhum artigo fala isso. E se você ver nas perguntas aqui, essa rotina não é uma rotina de cada um. Então, alguém aqui fala que a cada 4 meses faz esse experimento, outro mensalmente. Então, você vê, é uma coisa que ela varia de laboratório para laboratório. Então, não dá para padronizar isso. É isso que eu quero dizer, não dá para padronizar. E eu acho que não é interessante padronizar. Eu acho que era bom coletar um meio, pelo menos. Sim, eu concordo com coletar um meio também. E eu concordo com... Não, eu acho que tem que padronizar quando está explicitamente dito, eu acho que a gente tem que tentar fazer o mais próximo possível. Eu concordo que padronizar, sabe, que talvez esteja super padronizando. Então. Poderia falar um negócio? Claro. Eu não sei, não quero dar mais trabalho para vocês, mas assim, vocês poderiam, quem sabe, não sei, protocolo em si do experimento, ter perguntas, né, como, por exemplo, vocês fizeram um teste de qualidade, por exemplo, de micoplasma, de primer, não sei o quê, pré-experimento, e aí cada laboratório vai falar, olha, eu fiz porque é rotina, não, eu não fiz porque não costumamos fazer, e aí lá no final a gente vai ter uma resposta de, olha, esses experimentos tiveram determinado resultado e talvez tenham feito, ou não, eles tiveram um determinado resultado e ninguém fez teste de qualidade, sei lá, deu certo. Umas perguntas pré-experimento. E aí cada um fala como fez, que é a realidade, né? Como o Fernando mesmo falou. Mas é o que a gente está fazendo, a gente está perguntando pré-experimento. Assim, o protocolo, no fundo, é uma lista muito grande de perguntas pré-experimento. Assim, como é que você pretende fazer isso e aquilo. Assim. E aí cada laboratório diz que fez e que não fez. Porque, de fato, se falar para todo mundo fazer, vai estar tirando da realidade de cada um. E aí realmente não faz sentido. Eu concordo, mas o jeito que a gente está pensando é um pouco esse, assim, que a gente está mandando muitas perguntas, tipo assim, como é que você faria isso, assim, e tal, sem induzir uma resposta certa, a não ser, de novo, para coisas que a gente acha que, tipo assim, sei lá, eu tenho intuições de coisas que eu acho que, assim, poxa, você tentar fazer o experimento cego, na medida do possível, o experimentador que está olhando, sabe, que está contando o troço, não saber qual grupo é qual grupo, eu acho que é um procedimento básico, por exemplo, que eu não gostaria de tirar fora. Então, assim, tem coisas que eu sabe, acho que, de novo, a gente, ou o laboratório revisor, devem estar para sugerir, não, poxa, isso aqui, sabe, isso aqui não é prática, sabe, você fazer isso aqui é uma prática ruim, assim, então, assim, tem coisas que eu acho que são erradas, mas tem coisas que eu não sei, assim, e tal. E, de novo, acho que para tudo que a gente tem alguma dúvida, que a gente tem alguma sombra de dúvida do que é o absolutamente certo, o correto mínimo, assim, e tal, eu acho melhor deixar em aberto, assim, e tal.
Ah, tá. Não, porque eu estava falando mais, eu não estava falando da questão de, tipo, do experimento, agitar 20 vezes ou não agitar. Eu estava falando, assim, análise completamente fora do experimento em si, né? De qualidade e tal, etc. Mas acho que dá para colocar isso no protocolo, né? Porque, por exemplo, você sabe, tem algumas perguntas no protocolo que, no fundo, dizem respeito a isso. Quer dizer, tipo assim, poxa, a pergunta de a célula foi testada para micoplasma, ou a célula foi autenticada, acho que está no protocolo, sabe? Certo. Aí a pessoa só vai dizer, foi durante, depois, ou... Assim como perguntas tem coisas de respeito ao biotélio, né? Tipo assim, o biotélio tem umidade controlada? Sim, não. Certo. Experimento particular, mas assim, daria para fazer isso aí numa coisa maior de laboratório, mas assim, talvez seja mais fácil fazer isso aí a cada experimento, assim, quer dizer, gerar fazer todo um outro round que é só de questões de, eu acho que assim, como não são tantos experimentos, você tem que responder 3 vezes que não tem umidade controlada para 3 experimentos de rato, talvez não seja tão, enfim, mas isso tem perguntas no próprio protocolo que dizem respeito a coisas gerais de como é que você mantém o seu modelo biológico, né? Paula mencionou também o MIC Guidelines, né? A gente usou esses guidelines para gerar as perguntas. Então, assim, a gente espera que a maior parte das coisas aí esteja mais ou menos contemplada. Dito isso, assim, PCR tem passos suficientes ali e tal, que é bem possível que a gente tenha esquecido alguma coisa. Eu já vou entrar mais nesse mérito, assim, tá? Mas eventualmente vai ter coisas que perguntas que a gente esqueceu de fazer, assim, tá? A gente já se posiciona nesse tipo de guidelines, sim. Mas, assim, a gente ainda quer ouvir o feedback de vocês no sentido assim, poxa, faltou isso aqui, isso aqui, isso aqui. SEUAs, bom, a gente pode discutir a SEUA mais extensivamente depois, eu acho, porque acho que esse é o último, mas eu concordo que eu gosto da ideia do Jorge, na verdade, aqui, quer dizer, tipo assim, poxa, isso aqui vai ser um experimento interessante para ver a homogeneidade das SEUAs. A gente poderia, de fato, pensar em, claro, não vai ser exatamente o mesmo experimento, né? Vão ser experimentos distintos dentro da mesma coisa, mas, assim, eu acho que é uma coisa interessante a nível do Brasil, assim, da gente tentar relatar como dado, assim, eu concordo. E cada experimento vai ter no mínimo 3 SEUAs, né? Cada experimento individual, assim, e tal. Tem perguntas específicas de PCR aqui e tal. Tem muito mais coisa fora do que a gente botou aqui, quer dizer, não sei, você olhou o protocolo de PCR que a gente mandou aqui e tal? Quem é o USP aqui? Oi, lá, sou eu, laboratório do professor Castrucci. Oi. A pergunta diz... Tem muitas perguntas aqui e tal. Isso aqui estava no... Enfim, acho que isso aqui está listado ali e tal, mas não sei, isso aqui em cima do exemplo que a gente mandou estava faltando? Ou são só coisas, enfim, só as questões gerais? Exatamente. São algumas coisas que a gente quis contribuir com a discussão de algumas coisas que estavam faltando, que não estavam muito claras. Mas é só com... Mas acho que no exemplo, mas assim, no exemplo que a gente colocou ali e tal, que eu me lembre, assim, posso... já está descrito que é pro trisol, não? Quer dizer, Sim, mas aí pro trisol você pode ter diferença. Você vai colocar BCP, se é clorofórmio, se isso seria um fato importante. Eu acho que isso deveria ser mencionado. Eu acho que a gente tem essas... mas assim, aquele estava assim, foi feito com trisol conforme a descrição do fabricante, se eu bem me lembro. Que pode ser variável. A descrição do fabricante sabe, se você quiser alguma coisa que está fora da descrição do fabricante, você pode... Mas se a descrição do fabricante for variável, você tem razão, talvez você tenha que especificar. A gente não leu a descrição do fabricante. Se o cara tiver um microdesco de clorofórmio, talvez a gente tenha que olhar a descrição do fabricante para ver o que é variável dentro dela ali, né? Isso, porque no caso do trisol existe essa possibilidade. Perfeito, então. Então, isso foi. No caso da síntese de cDNA... Então, são coisas mais específicas, eu acho que para um momento... acho que as coisas específicas podem ser mandadas depois aí por e-mail, mas é importante, quer dizer, tipo assim, eu tinha, realmente, assim, se o protocolo do fabricante for variável, eu concordo que a gente tem que botar as perguntas, porque a gente, sabe, o que for variável... Mas é justamente aí, eu acho que na hora que a gente quer a opinião de vocês, né, porque a gente não conhece, e aí você sabendo mais detalhe, você adiciona, mesmo onde não tenha pergunta, você adiciona esse detalhe. Exato, essa contribuição que a gente dá para a iniciativa, porque essas coisas, acho que são, no caso do PCR em específico, pode ter algumas variáveis que deixam as coisas ainda mais complexas. Pois é, assim, para PCR eu... Nossa, para PCR isso é um problema, na verdade, e talvez aconteça em outras técnicas, que muitos dos papers só dizem, tipo, a gente fez de acordo com a referência tal. Assim, você não sabe o que ele seguiu exatamente daquela referência, assim. O que a gente pensou em fazer é mandar junto a referência para vocês derem uma olhada, se vocês quiserem. E também botar, tipo, briefly, sei lá, a referência diz isso, assim. Tipo, você pode seguir ou não, e
Assim, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar. Mas também eu acho que só dizer, foi Trizol, segundo fabricante, é muito vago. Vale a pena você descrever rapidamente o que o manual diz, assim, talvez. Talvez a gente tenha que incluir ali o que o manual diz e aí passa a ser igual a qualquer outra coisa. Você pode, sabe, diz 20 a 50, você abre uma pergunta, sabe, quantos cloroforme foi, e você sempre pode sugerir uma edição no protocolo. Assim, se eu acho que isso aqui é inviável, eu não gosto desse jeito, sabe, eu faço assim, não dá certo, e eu sei que eu tenho que botar 60. Olavo, de novo, a princípio, acredito na expertise de vocês, Mas assim, será que essas variações não são justamente uma das coisas a ser avaliar, que vocês querem avaliar? Porque os papers geralmente não falam, assim, eles falam de acordo com o fabricante, cada um usa um fabricante diferente. Então, às vezes, justamente o resultado diferente pode vir por causa dessas variações. Será que eu acho que talvez buscar padronizar muito pode ser contra o objetivo da iniciativa, né? Eu concordo plenamente, assim, a gente quer a reprodutibilidade ecológica e é interessante ter variação para estudar variação. Dito isso, assim, com a ressalva de que são 3 laboratórios que vão variar em, sei lá, 20 ou 30 passos diferentes, então vai ser muito difícil, assim, conseguir dizer, assim, poxa, a variação aqui ou aqui que importa, assim, então. Porque a gente pensa em termos de análise, assim, cara, dá para tentar quantificar a variação em vários passos entre os laboratórios e aí tentar fazer uma correlação do quanto a variação em cada passo correlaciona com grandes passos, né? Sei lá, o PCR, ou o procedimento experimental, ou o modelo biológico. E até que eu acho mais importante cada um descrever extensivamente, detalhadamente como está fazendo, o que está fazendo, com o que está fazendo, do que tentar buscar uma maneira assim de padronizar e todo mundo fazer igual. Isso se aplica a tudo, a questão aí da avaliação de de micoplasma e coisa assim. Nosso laboratório, eu não faço, nós não estamos fazendo nenhum experimento com célula, mas a gente faz quando recebe célula, de vez em quando, e quando a célula começa a ficar ruim, a gente joga fora, compra outra, entendeu? Acho que tentar buscar uma maneira, não é... Senão a gente ia estar fazendo isso todo tempo em ciência, né? Todo mundo se conversando para fazer a coisa do mesmo jeito. Acho que o objetivo é justamente ver o resultado que vem com o jeito que cada um faz no seu laboratório, né? Tá. Cara, tem muitas perguntas aqui e tal. Eu concordo plenamente com a ideia, tipo assim, a ideia é tentar ser ecológico nesse sentido, assim, tentar deixar as pessoas tentando se manter, claro, fiel ao protocolo original na medida do possível. Que variar, acho que tem que deixar variar mesmo, assim, então. Olavo. Fala. Jorge. Eu estou vendo que a discussão está indo por um lado do pessoal que estava menos representado na primeira reunião, então eles têm mais dúvidas do que é natural. Então a sugestão que a Camila deu ali atrás daqui para diante fazer talvez algumas reuniões tutoriais para cada uma das técnicas e discutir as dúvidas específicas, fica mais fácil de acompanhar, porque outros que estão em outras técnicas podem não estar interessados ou não entender os detalhes, como no meu caso. Isso é uma coisa. A outra... Concordo. Tá. Isso é uma coisa. A segunda é aquele... Eu mandei o tal do dilema da replicabilidade, né? Se tu usar estritamente o que está escrito no Material and Methods e criar por conta própria, completar por conta própria as lacunas, fica mais honesto porque está publicado. Mas, ao mesmo tempo, isso pode não ser exatamente uma replicação em uma avaliação da qualidade da redação do artigo, que é um problema universal na ciência. Por outro lado, o ideal para replicar... Né? Como? Oi. Não, acho que você não tem como fugir disso, né? Não sei se você contar os autores originais, mas aí a pergunta é diferente, né? Não, pois é. A forma de fugir disso, que seria o ideal, ela é impossível. Seria contar os autores do próprio artigo e dizer, tá, o que vocês fizeram aqui que eu não estou sabendo? Mas isso alerta a lebre, o pessoal não vai gostar, certamente não vai gostar. Então, é um dilema insolúvel, no meu ver. Você pegar esses levantamentos da psicologia e de cancer biology, eles fizeram isso, na verdade, assim, e tal. Mas assim, passa a ser uma pergunta diferente, assim, é conseguir replicar um resultado da literatura versus conseguir replicar um resultado com o auxílio dos autores que fizeram, não sei o que e tal, sabe? Então, assim, acho que são perguntas distintas. Uma não é melhor que a outra, assim, as duas são interessantes. Elas são diferentes. Mas eu acho que a gente ficaria com a primeira. Eu acho que a gente tem que tentar, cada um, completar as lacunas na medida do possível sozinho, porque se homogeneizar, talvez fique biased do resultado.
Eu concordo, mas acho que a gente está concordando nisso aí, tal. Me parece que isso é um ponto... Então, não, é que não senti isso. Mas claramente é a nossa ideia aqui e tal. Eu acho que o ponto majoritário é de fato que as pessoas possam variar. Enfim, o jeito que a gente está vendo está meio que voltado para isso. Vocês vão preencher isso independentemente. Então, a gente vai receber 3 versões diferentes e a gente está ok com isso. Eu acho que eu vou... tem muitas questões mais específicas aqui e tal. Tem uma questão só, de novo, assim, voltando na coisa daqui, talvez valha a pena, assim, alguém sugeriu triplicatas biológicas e triplicatas técnicas. De novo, assim, o que a gente está calculando aqui é o N amostral de experimentos independentes, completamente independentes. Seria replicata biológica, digamos assim. Depois pega, sei lá, uma passagem nova da cultura, um animal novo e, sabe, você faz o experimento inteiro. Então, assim, esse é o tamanho amostral que a gente calculou. Em termos de quantas replicatas técnicas você tem que ter para PCR, ou para MTT, ou para seja o que você fizer. Isso ou pode estar especificado no artigo, ou pode ser livre para você dizer se eu quero fazer em triplicata, quadruplicata, duplicata, se não tiver. O que a gente está mantendo fixo aqui, que a gente vai determinar com base no artigo original, é o tamanho de amostra para as de unidades experimentais mesmo, que é de experimentos independentes. Alguém tem mais alguma coisa que a gente acha que a gente tem que... Porque tem muitas coisas técnicas de célula de PR que eu acho que talvez seja melhor deixar para depois mesmo. Eu acho que a primeira sugestão veio e todo mundo está apoiando que as coisas mais particulares de cada técnica fiquem separadas. Então vou seguir adiante com a segunda metade do protocolo e a gente discute. Tentando focar nas coisas gerais. Mas, enfim, obrigado pelo feedback. É legal que a gente esteja discutindo bastante isso aqui. Talvez a gente tenha que seguir adiante para ficar um pouquinho mais objetivo. Eu tenho que compartilhar de novo minha tela aqui, peraí. Foi. Tá. Bom, afora o que está no paper, assim, essa aqui talvez seja a questão mais, a parte um pouquinho mais complicada aqui e tal, e a gente queria abordar um pouquinho mais. Você vai ter questões que são adicionais, quer dizer, as coisas que a gente esqueceu de perguntar, ou que você vai querer sugerir a mais, assim, porque você acha que são importantes, assim, e tal. A gente queria ouvir essas também, então, assim, na verdade, o final do protocolo diz respeito justamente a isso. Quer dizer, a primeira coisa que a gente recebeu, no fundo, você esqueceu de perguntar alguma coisa, sabe? Você devia ter perguntado, assim, por mais que está no fabricante aqui, não sei o que, você deveria ter perguntado a quantidade de clorofórmio, porque a quantidade de clorofórmio varia, enfim, o fabricante pode ser de 20 a 60, então faltou essa pergunta. Então, assim, isso é ponto pacífico. Você vai ter aqui, poxa, tem alguma informação ou step que estão faltando aqui que tem que ser descritos? Se sim, descreva isso aqui abaixo. Você é plenamente livre para especificar melhor qualquer coisa que a gente tenha esquecido de especificar. Inclusive, isso aqui pode ser importante para a gente perguntar para os outros laboratórios também. Então, assim, por favor, faça. A segunda coisa é se você vai ter dados dos experimentos ou grupos adicionais que você acha que são fundamentais para o experimento aqui e tal. Então, assim, de novo, a gente está interessado fundamentalmente no dado. A gente selecionou um experimento do artigo original, e esse experimento, sabe, no fim das contas, enfim, tem uma variável ali, tá? É o tempo de permanência nos braços abertos plus mês, é a quantidade de RNA normalizado por gás de pH do gene X para o PCR, enfim, a densidade ótica do MTT, ou porcentagem do controle, alguma coisa assim, tá? Isso é o que a gente vai estar usando para análise estatística, esse é o dado que a gente está interessado. Dito isso, você pode achar que tem dados adicionais que têm que ser coletados para que o experimento seja conduzido ou seja interpretado adequadamente. Então, assim, sei lá, digamos que seja um experimento de dieta hipercalórica, uma coisa assim, eu posso dizer, não, poxa, eu tenho que ter um controle de que os ratos realmente estão engordando, caso contrário não faz o menor sentido. Então, assim, só vou usar o experimento aqui se eu achar um aumento de peso de pelo menos 5 quilos nos ratos, aí eu acho que o que vem depois vale a pena, assim, sabe, ou só vou usar aquele rato que engorda. De novo, isso você sabe, só faz sentido assim, realmente assim, poxa, o experimento que eu estou fazendo aqui e tal, só faz sentido se eu medir o peso do rato e eu ver que ele engordou mesmo. Então, assim, caso, independente do peso do rato, você acha que é interessante medir isso aqui igual, isso aqui não é o caso. E se você vai dizer, poxa, esse dado é fundamental para a interpretação do experimento, nos dê critérios objetivos de como é que isso aqui vai acontecer. Um outro exemplo, por exemplo, poxa, eu acho que sei lá, a temperatura de melting do primer aqui é fundamental, sabe? Se estiver fora disso aqui e tal, eu vou considerar isso aqui como um específico, vou dizer que está falho. Então, por favor, nos mande a temperatura que você acha importante. Mas, assim, quais são os dados que você tem que registrar afora o dado que a gente está interessado para dizer, poxa, o protocolo é válido. A segunda coisa é, poxa, tem algum grupo controle que você acha fundamental
que tem que ser incluído para, de novo, poder interpretar esse experimento. Quer dizer, de novo, a gente não é uma coisa, eu estaria curioso de ver como é que isso aqui não. Tipo assim, poxa, é um grupo controle para dizer, poxa, isso aqui realmente, sabe, isso aqui faz sentido. Então, por exemplo, você está vendo, eu estou vendo o experimento de MTT que está vendo, comparando, vendo se uma droga consegue reverter a toxicidade de, sei lá, mercúrio jogado na célula. Então, assim, talvez esse é um tipo de caso que, poxa, só faz sentido você falar em reversão de toxicidade se o mercúrio de fato matar as células. Então, talvez eu queira um grupo de, sabe, um grupo controle não tratado, que não é o da comparação que eu estou interessado, mas para dizer, não, poxa, realmente tem toxicidade aqui, eu posso reverter. Se o mercúrio não matar a célula, não faz nenhum sentido o que eu estou fazendo. Então, assim, talvez seja, sabe, esse é um experimento que me parece razoável. Vocês dizem, poxa, afora os dois grupos que a gente está comparando, tem que ter um terceiro grupo que não foi tratado com nada aqui, para eu dizer que a toxicidade existe. E, sabe, se a toxicidade não existir, eu vou dizer que, sabe, que o experimento não é válido e, sabe, eu não vou, sabe, ele não é interpretável, não é que ele, enfim, eu não repliquei, simplesmente assim, pô, uma coisa deu errado no modelo. E, de novo, se você for colocar isso, coloque um critério objetivo. Então, eu tenho um controle positivo aqui e tal, e esse controle positivo tem que ter X% de queda na redução do MTT, na densidade ótica, sei lá. De novo, isso significa que você está atrelando a validade do experimento a esse controle, assim, e tal. E que, se o controle não funcionar, você vai ter que repetir o experimento ou dizer que ele é inconclusivo. Então, assim, de novo, só faça isso se você está muito seguro do resultado que o controle tem que mostrar. Porque isso quer dizer, forçosamente, o controle, sabe, se o controle não deu o que eu espero, eu vou dizer que o experimento não valeu. Sabe, isso que a gente está considerando um controle adicional. Não é uma coisa que, assim, poxa, sabe, vou resolver uma curiosidade extra, etc. E a terceira coisa, você pode criar um experimento adicional, que é mais ou menos o que a pessoa do PCR ele sugeriu, acho que a Paula, quer dizer, você pode querer que algum outro experimento seja feito para que o experimento principal possa ser interpretado para ver se, poxa, está tudo funcionando bem. Então, eu tinha dito, a gente vai certificar que você sabe, vai avaliar os primers para ver se realmente eles estão, enfim, vai sequenciar ali para ver se o primer é correto. Se você achar que isso é fundamental, você pode sugerir, não, poxa, sabe, sequenciar o primer aqui faz parte do meu controle de qualidade mínimo aqui e tal. Ou, sei lá, se eu estou trabalhando esse exemplo aqui e tal, pô, é um experimento de MTT em cultura de macrófago, talvez eu queira fazer uma análise de microscopia para dizer que, poxa, minha cultura tem pelo menos X% de macrófago. Eu só vou seguir adiante se de fato eu tiver no mínimo 90% de macrófagos na minha cultura de macrófago. Se tiver menos, pô, eu vou jogar essa cultura fora e começar de novo. Então, de novo, um experimento adicional só deve ser selecionado se você tem um critério objetivo para dizer, poxa, isso aqui me permite considerar um experimento como válido, isso aqui não passou no meu controle de qualidade e eu vou começar de novo. Ou vou dizer, não consegui fazer. E quando tem um procedimento adicional que é feito no animal ou na célula, a gente está incluindo esses procedimentos não por causa do resultado deles, mas porque a gente acha que, sabe, isso aqui faz parte da manipulação do animal, isso aqui faz parte de uma replicação exata. Então, sei lá, nesse artigo de Plusmaze, por exemplo, antes do Plusmaze, eles passavam por um protocolo de condicionamento por anfetamina, não sei o que é super complicado, inclusive fez com que ninguém pudesse fazer. Mas assim, a gente acha que, poxa, se o experimento original é Plusmaze depois de passar por um condicionamento com anfetamina, não sei o que, o condicionamento deveria ser feito. Dito isso, pode ser que não tenha nenhum interesse no resultado, ou pode ser que tenha. Então, assim, nesse caso, a gente pergunta para você, poxa, tem esse experimento aqui e tal, você acha que é relevante coletar os dados aqui, ou a gente vai fazer isso aqui só como manipulação para estar próximo ao experimento original? Então, assim, não necessariamente esse resultado vai ser relevante, a gente pode só ter que botar ele ali no condicionamento da anfetamina, mas nem olhar o que aconteceu, ou você pode dizer, não, poxa, só faz sentido pensar no Plusmaze aqui se o rato se condicionou a anfetamina. Então, a gente vai medir isso aqui e a gente vai ver se realmente o condicionamento aconteceu. E claro, experimentos adicionais que não envolvam os animais ou células, mas que estão no paper, também a gente vai perguntar, quer dizer, então, nesse caso aqui, poxa, os animais são tratados com uma suplementação com óleo de peixe, óleo de soja, não sei o quê, e a pessoa faz lá uma cromatografia gasosa para dizer que, poxa, a concentração de ácidos graxos no que a gente está dando é X. Se você acha que é fundamental e não faz nenhum sentido tratar com óleo de soja sem saber a concentração de ácidos graxos, talvez você queira dizer, não, pô, isso aqui é uma parte fundamental do experimento e eu acho que isso aqui tem que ser feito. Se você acha que, poxa, não, se eu comprei óleo de soja X da marca tal, isso aqui mais ou menos tem uma concentração fixa de ácidos graxos, eu não preciso olhar cada vez, você pode dizer, não precisa ser feito, sabe, isso aqui não precisa ser feito, eu vou seguir adiante confiando que a marca tal realmente tem a concentração que ela diz que tem. Então, assim, de novo, isso aqui só deve ser incluído se isso aqui é um critério fundamental, assim, eu só vou seguir o experimento se tiver ácidos graxos entre X e X. Por último, vai ter um passo de autenticação de amostra, porque a gente falou antes aí e tal, tipo assim, guardar um pedaço da cauda de um animal, guardar o meio de cultura para ver se é micoplasma, guardar uma amostra de fezes, isso aqui vai ser meio padrão para todo mundo.
Então, assim, para a gente poder ter isso aí congelado, se a gente quiser ver, poxa, até que ponto o micoplasma pode ter interferência nos resultados, a gente pode pegar e sequenciar e testar esses 20 aqui para micoplasma e ver até que ponto, poxa, os ativos que replicam melhor não tem micoplasma. Acho que é interessante para a gente, mas alguém tem que guardar esses meios. E a última seção do protocolo de de materiais. Então, assim, claro, no protocolo que a gente já pegou, a gente vai ter um X de materiais que a gente já viu que vão ser necessários. Você pode sugerir coisas mais conforme os passos que você colocar. Então, a gente vai construir uma lista preliminar disso aqui, a gente vai botar isso aqui numa tabelinha e a gente gostaria que você especificasse para aquilo que não tem fornecedor. Claro, porque tem fornecedor no artigo original, a gente gostaria de tentar usar o mesmo fornecedor na medida do possível. Claro, nem sempre vai dar. Mas porque não tem fornecedor, vocês podem sugerir um fornecedor ou não, se você achar que é completamente relevante, de onde é que você compra hidróxido de alumínio aqui e tal, você pode dizer, poxa, não importa. A gente gostaria que você especificasse a quantidade que você acha que precisa. Claro, a gente vai ter uma ideia do protocolo, mas assim, independente de como você vai diluir essa solução, quanto que você consegue pesar na sua balança, pode ser que varie. Então, assim, poxa, quantos miligramas você acha que você precisa de cada coisa aqui? E a gente vai querer saber se você já tem um reagente no laboratório ou se você precisa receber ele. Claro, se você não tem no laboratório e precisa receber, a gente vai mandar. Agora, se você já tem um reagente no laboratório e não precisaria comprar de novo, você vai ter a opção, na verdade, de simplesmente ser ressarcido. Então, você pode clicar isso aqui, você pode clicar isso aqui. E, sabe, se você já tem no laboratório, eu vou usar meu próprio MTT aqui, eu não preciso que você mande mais, você pode ter a opção, poxa, tá, eu usei um vidro de MTT aqui, tá, isso aqui custa R$500, você vai ganhar R$500 de crédito para comprar o que você quiser. Então, assim, isso aí vai ficar como crédito de compras na Fundação Educacional Charles Darwin, né, que é quem gerencia o nosso auxílio. Para algumas coisas que você provavelmente vai ter, assim, tem gastos genéricos, tipo luva, chip, etc., que não faz sentido, pô, vamos comprar 15 chips para você aqui e tal. Tipo assim, a gente vai ter um X que é para gastos genéricos do laboratório, qualquer experimento vai ter um certo gasto de material, que conforme a técnica a gente vai ressarcir com valor fixo. O valor do, sei lá, experimento pelos meses vale R$100, não me lembro o valor agora, mas assim, sei lá, para não complicar demais, assim, então, você não tem que mandar uma conta de 3 luvas, 15 chips e 5 miligramas de 5 ml de álcool. A gente vai tentar colocar essas coisas muito pequenas aqui e tal, como um valor fixo, que você vai receber de novo como crédito para gastar conforme você, enfim, para fazer compras genéricas para o seu laboratório conforme você achar importante. E claro, ao final do formulário, como você vai estar adicionando coisas no protocolo, pode dizer que você queira incluir materiais adicionais que você julga necessário, então tem uma tabela para isso também. E, de novo, a gente está estimando que as pessoas usem seus próprios animais, ou células, quando possível, e, claro, isso eventualmente tem custo. Então, assim, se você pega animais da UFRJ, da URGS, etc., a gente gostaria de saber dos custos também para poder ressarcir isso. Você tem algum custo para adquirir ou para manter os animais. Tem gente que paga taxa de biotério para manter, tem gente que paga por animal. Então, assim, se você tem custos com isso, por favor, nos informe, porque isso aqui faz parte do orçamento que a gente gostaria de poder ressarcir. E é isso. Na verdade, assim, o que a gente tem planejado, o que tem no formulário é mais ou menos isso no momento. E, de novo, a gente está aqui para ouvir feedback de vocês, então acho que agora a gente pode abrir mais um round de perguntas aí, eu não cheguei até o que estava vindo pelo chat. Claro. Oi. Que eu estava olhando aqui e estava tentando responder, mas acho que de repente é melhor falar. É que sugeriram de quem está fazendo o mesmo experimento se falar para decidir determinados pontos importantes, como o Roberto falou, de idade e tal, mas eu acho que o nosso objetivo é justamente o contrário, né? Que não se falem e não padronizem, cada um faz o que achar melhor. A gente não gostaria de fazer isso, assim, porque exatamente a gente gostaria de manter as aplicações como sendo independentes, assim, e tal. A gente vai poder fazer, sim, a gente vai poder cumprir esse papel, na verdade. Assim, peraí, Olavo. Deixa eu só isso significa que aquela sugestão de fazer reuniões por técnica não são recomendáveis? Porque, na verdade, para tirar dúvidas são. Não, assim, para tirar dúvidas e para, sabe, chegar a critérios mínimos que deveriam valer para todos os experimentos. Mas é difícil definir o limite, né? A tendência é todo mundo tentar se emparelhar para ter a mesma coisa. Eu não sei como traçar uma linha aí. Assim, de maneira geral, assim, a gente não gostaria que para questões gerais, assim, a gente acha que a utilização de micoplasma é fundamental, opcional, eu não tenho problema todo mundo falar, assim, e tal. Para questões específicas do experimento, assim, isso aqui deveria ser feito assim, eu acho que a nossa ideia é justamente o contrário, assim, tipo assim, poxa, não, a gente não gostaria que as pessoas conversassem entre si, porque a gente quer ter uma ideia enfim, a gente quer ver a variabilidade real de laboratórios independentes tentando replicar e qualquer, sabe, acho que conversa no sentido como a gente faz isso aqui especificamente, vão, digamos assim, sobre-homogeneizar a coisa mais do que a gente gostaria.
Eu acho que... Então a solução é manter reuniões como essa de agora, gerais com todo mundo, exatamente para não contaminar demais as decisões técnica, eu locais. acho que não tem tanto problema, assim, o que eu não gostaria é reunião, sabe, os 3 laboratórios experimentos se falando. A gente, assim, para coisas muito óbvias, tipo assim, poxa, algum laboratório tentou, tipo assim, poxa, isso aqui é fundamental, tá faltando. Via gente e via revisor, eu acho que a gente consegue enxergar isso. Então, assim, sabe, se alguma coisa fundamental acontecer, tipo assim, algum laboratório se der conta, tipo assim, cara, isso aqui, sabe, não vai funcionar se isso aqui não acontecer e tal, etc. E a gente achar que, pô, isso aqui realmente é um ponto pacífico, a gente, enquanto revisor, o revisor a gente vai ter acesso a todos os protocolos e todas as revisões. Então, assim, a gente sempre pode, enquanto, enfim, na nossa prerrogativa de revisor, intervir nesse sentido, assim, tipo assim, poxa, olha só, isso aqui, a gente bateu um papo com os revisores, todo mundo acha que é fundamental aqui, então, assim, talvez a gente tenha que forçar isso aqui nesse aqui. Mas, a princípio, a gente gostaria de manter as coisas independentes. Então, assim, cada protocolo vai ser feito por um laboratório revisado por um revisor. E a gente gostaria que isso aí corresse entre cada laboratório e revisor independentemente, assim, e tal. E se alguma coisa muito, sabe, pô, isso aqui é uma coisa muito básica que passou por baixo no nariz desse cara aqui e tal, a gente sempre pode intervir a gente e dizer, poxa, talvez a gente tenha que falar isso aqui para esse revisor aqui e tal, ou comentar para ver se ele acha que não, isso aqui não é fundamental. Se ele achar, a gente pode mandar pro laboratório. Mas a nossa ideia é que fosse, de maneira geral, independente. Olavo. Fala. Seguinte, então, só para entender um pouquinho. Às vezes parece como que o que a gente quer estudar é a reprodutibilidade da metodologia em questão, por exemplo, o MDT. A ideia não é estudar a reprodutibilidade do MDT. O MDT seria o protocolo modelo, e o que a gente quer ver é repetir o dado biológico nas condições de cada laboratório e não precisamente a reprodutibilidade da técnica, é isso? Absolutamente, sim. A ideia é reproduzir o experimento, assim. A gente está limitado por técnica só porque a gente precisava construir grupos que trabalhassem com a mesma coisa. A gente não podia sortear um experimento qualquer. Então, assim, a gente, sei lá, a técnica é só um constraint, na verdade, né? Quer dizer, a gente está... Como a gente tinha que juntar comunidades que trabalhassem com a mesma coisa, a gente teve que partir de técnica aqui para não começar com, sei lá, gente que trabalha com macaco, com sapo, porque aí ninguém jamais vai conseguir 3 pessoas fazendo o mesmo experimento. Então, assim, na verdade, o MTT, PCR, os meios estão ali muito para conseguir ter as pessoas que possam fazer o mesmo experimento numa mesma comunidade. Mas, assim, a ideia toda é replicar o experimento da literatura como um todo. Então, assim, sempre vai ser o experimento inteiro, partindo da célula ou partindo do animal. Claro, o experimento inteiro inclui o MTT, então, assim, a gente vai ter uma ideia, assim, talvez dê para ver o quanto que o MTT em si é reproduzível, mas, assim, no fundo, a pergunta é quanto o experimento original como um todo é reprodutível, assim, então, essa é a pergunta-chave. O MTT é parte disso, mas não vai ser tudo isso. Eu tenho uma dúvida. Assim, eu estava pensando aqui, a gente está vendo, o quanto aquele experimento ali publicado na literatura vai ser reprodutível, né? E principalmente aqui no Brasil, da forma em que a gente faz, por exemplo. Né? Mas eu estava pensando aqui, a nossa realidade brasileira, muitas das vezes, não estou falando que a gente tem que fazer isso, tá? Mas assim, só em termos de reflexão, mas a nossa realidade brasileira faz com que nós utilizamos muitos reagentes e kits passados da validade há anos. Né? Então, assim, a gente pode fazer todo um negócio fazendo aqui, pô, legal, tudo certo, bonitinho, no método do meu laboratório, mas se ano que vem eu for fazer isso fora no contexto desse projeto de vocês, às vezes eu vou replicar com um negócio passado da validade há 5 anos. Então, assim, eu estava aqui pensando até que ponto a gente vai conseguir refletir como nós brasileiros realmente fizemos, entendeu? Então... concordo, mas assim, sei lá... É um caos. Não, é verdade, mas assim, a gente não tem opção senão não tem, da verdade, assim, né? Claro, não vamos utilizar fora da validade. Mas assim, eu tava pensando aqui, tipo, de que maneira trazer para nossa realidade. O furo do jeito que a gente faz é mais embaixo, assim, e tal. Mas, de novo, assim, eu acho que a data de validade é um bom exemplo no sentido assim, cara, isso é o mínimo, né? Então, assim, sabe, tipo assim, sim, uma coisa assim, usar o reagente dentro ou fora da data de validade não me parece uma coisa opcional, como talvez, sabe, agitar por 5 ou 10 minutos, assim, e tal. Sim, não dá pra gente ajustar isso, mas em termos só de discussão e reflexão... assim, esse é o exemplo que tem um jeito certo e tem um jeito errado, assim, então, me parece. Então, assim, sabe, tipo assim, aqui a gente não, o revisor vai ter que dizer, não, eu quero usar fora, não, você tem que usar a data de validade. Sim, claro.
Agora, de novo, o caso de quanto tempo eu agito meu tubo, claramente talvez não tenha a resposta certa. O micoplasma é no meio do caminho, né? Tipo assim, sabe o que é o certo? Assim, autenticar a primeira vez que você ganha, autenticar em cada experimento, autenticar. Então, assim, talvez não autenticar nunca não seja bom, mas assim, também, assim, quanto você tem que autenticar, eu acho que as pessoas discordam aqui e tal, talvez devam discordar mesmo. E, se o artigo original não disse se autenticou ou não, talvez a gente não devesse presumir que está autenticado. Dito isso, eu presumo, quando eu leio um artigo, e que quando o cara diz que, poxa, eu usei o reagente X, que ele está dentro da verdade, assim, as pessoas não especificam isso, mas me parece uma precaução óbvia, assim, então, assim, esse aí, claro. A gente concordaria, todo mundo, eu acho, que, pô, tem que estar válido, né? Porque quando eu pensei nisso, quando você citou, se o laboratório tem esse reagente, não precisa. Só que, assim, muitos laboratórios vão ter passado da validade. Se ele está vencido há 10 anos, por favor, peça. Sim, tá, ok. Para a gente é indiferente comprar ou ressarcir, né? Eu acho certo. Às vezes é mais fácil, né? Mas se você vai usar pouco, talvez seja mais barato. Sim, claro. Você usar o que você já tem e tal. Sabe, não tem que comprar um vidro novo de MTT. Mas claro, se você acha que se você tem qualquer dúvida sobre o seu reagente, por favor, coloque como não tendo, né? Uhum. Certo. Tá. O que a gente mais tem perguntas que a gente não tenha coberto aqui? Se eu assim, TSTR, de novo, assim, isso aí entra no na mesma coisa que a gente estava colocando. Assim, a gente gostaria de saber que as células realmente são as células e que os camundongos isogênicos realmente são os camundongos isogênicos. A gente pretende ter esse passo de autenticação. Dito isso, a gente, sabe, se você faz de rotina, faça. Se você não faz, você pode não sabe, eu tenho a minha tese, não sei o que e tal, mas assim, a gente vai querer fazer depois, provavelmente, a gente vai pedir uma amostra para você, assim, então, assim, autenticar células, eu acho que é uma coisa que a gente gostaria de poder fazer, assim, então. E, de novo, se você não tem como fazer, a gente, sabe, você pode mandar uma amostra e tal, isso é um dos custos que a gente está meio que prevendo para o final coisas que a gente vai ter que fazer no final do experimento. Se você já faz, eu acho que a gente está ok com o jeito que você faz de rotina a princípio. Várias perguntas sobre a CEUA. De novo, a gente pode mandar a carta do Conselho que a gente recebeu, o parecer do Conselho que a gente recebeu para todo mundo. Acho que talvez juntar pessoas dentro de uma mesma instituição seja uma boa ideia. Mas, de novo, assim, isso no fundo é uma questão local e eu reconheço que, assim, eu sei, a gente está contando que, vai ter gente que vai demorar isso aí e tal. Mas, de novo, assim, a ideia é terminar os protocolos quanto antes, aí eu vou mostrar o cronograma logo mais adiante, para, sabe, tentar ter o protocolo. Claro, para mandar para você, a gente tem que estar claro qual é o protocolo final, porque pode ser que entre um grupo experimental, entre um procedimento a mais, etc e tal. A ideia é que isso esteja pronto no início de agosto, eu acho. E a partir daí o tempo que vai levar vai ser o tempo que vai levar e assim, de novo, a gente está dando 1 ano ou 2, sabe, 1 ano, a gente está se prevendo para acabar em 2021, né? Então assim, a gente está dando 1 ano e meio para as coisas acontecerem, a gente sabe que cada laboratório vai ter um ritmo diferente, compras vão demorar, seu vai demorar, a gente não espera que nada esteja pronto em 6 meses, se ficar ótimo, né? Mas assim, a gente sabe, e de novo, tá? Aí talvez a gente queira saber também a estimativa de vocês, quanto tempo vai demorar, uma vez que vocês têm os protocolos, quanto tempo leva para fazer isso e tal. Alguns experimentos são cumpridos, envolve tratar um rato com dieta ali por 2, 3 meses. Então, assim, de novo, acho que a gente gostaria, uma vez que a gente tiver entregado os protocolos, uma coisa se isso poderia estar no formulário, né? Quanto tempo você acha que vai levar para fazer isso aí tudo, contando do início ao fim e tal. Eu acho que é uma questão razoável, assim, pra gente se planejar também. Mas a gente está contando que vai levar tempo, assim, e tal. Claro, a gente vai estar com, enfim, a gente gostaria de estar acabado em 2020, sabe? Em algum momento de 2021 acabar isso aqui, assim. Então, assim, se levar mais de 2 anos, talvez a gente não consiga esperar. Mas, assim, por enquanto a gente está dando um prazo aí, tal, de 1 ano, 1 ano e meio para essas coisas acontecerem, assim. Então, não sei se você acha que é razoável. Olá, perguntaram aqui da taxa de utilização de equipamentos multiusuários, se vai entrar também na forma de reembolso. Com certeza, a gente não botou um formulário para isso, mas a gente deve botar esse campo ali, né? Tipo, se você tem alguma taxa a mais de equipamento, assim, com certeza a gente pretende pagar, enfim, a gente não gostaria que, assim, a gente não vai pagar o tempo das pessoas, mas, assim, a gente não gostaria que você tivesse custo adicional a mais, sabe? Então, se você tem que pagar R$50 por microscópio aqui por hora, não sei o que, eu sei, por favor, nos cobre. A gente gostaria de... Mas a gente tem que saber disso, porque assim, esse é o tipo do custo que a gente não pode prever. Então, assim, a gente tem uma estimativa de custo mais ou menos assim, com base de reagente, não sei o que e tal, mas esses são os custos que a gente não tem como tirar do artigo. Então, assim, isso é bem importante você nos reportar para a gente poder fazer uma estimativa de custo que seja realista, né? Alguém perguntou do prazo, de novo, assim, cara,
o prazo, a gente não vai dar... Como a gente sabe que tem percalços aqui e tal, a gente não está dando um prazo por experimento, assim, e tal. A gente gostaria que tudo estivesse pronto até o final do ano que vem, em termos de experimentos, para a gente poder analisar os dados, mas, de novo, assim, acho que 1 ano e meio para 2 ou 3 experimentos parece razoável. 5, eventualmente, para os meses, mas geralmente quem tem 5 são 5 curtos, né? Mas não sei, assim, se alguém achar, poxa, é impossível terminar em 1 ano e meio, em 2, eu não sei. A gente está aberto a ouvir as estimativas de vocês, assim. Eu acho que agora a gente pode seguir. E as estimativas a gente vai receber na hora que tiver o protocolo preenchido, né? Assim, né? Tipo assim, quanto tempo você acha que vai levar isso aqui enfim, para ter aprovação da CEA, para comprar as coisas, para ter aprovação da CEA e para fazer o experimento em si, assim. Porque, de novo, tem gente que, eu só posso usar o microscópio a cada uma semana, não sei o que e tal. Então, assim, eu consigo fazer uma cultura por semana, versus eu consigo fazer 3 juntos aqui, porque eu tenho... Então, assim, acho que algumas coisas algumas coisas me parecem que tem, sei lá, você tem laboratórios diferentes, vão ter estimativas diferentes. Talvez seja bom adicionar no protocolo. Que mais? Acho que as outras aqui são, de maneira geral, a mesma coisa. Tipo assim, cada laboratório fazer, enfim, completar como achar que deve, mas acho que a gente está concordando nisso. E alguma coisa que eu não cobri aqui? Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, levante a voz também, acho que a gente está... Senão, eu só tenho mais alguns últimos informes aqui e tal, para dar. E então, se ninguém mais se manifestar em 5, 4, 3, 2, 1, eu acho que eu posso só voltar para minha apresentação rapidinho aqui, só para fechar. Inclusive para mostrar o cronograma para vocês aqui, tal, que eu acho que é uma coisa que acabou de gerar alguma curiosidade aqui. Tal. Então... Olá, vô. Oi. Eu mandei agora a mesma sugestão que eu fiz na outra reunião, que eu tinha pedido uma ata do essencial que foi decidido. Eu notei que algumas coisas foram discutidas de novo, outras não. E nós já temos algumas regras gerais que são para todo mundo. Sugiro assim fazer, até mandei uma sugestão com os 2 ou 3 itens iniciais, de uma espécie de coisas que são para todo mundo e as que não são, aí... Não, concordo com você, acho que vai um pouquinho na mesma sugestão do tutorial. A gente nunca fez um documento para todo mundo aqui e tal, e acho que talvez seja o momento de fazer. Eu concordo com... Não, a gente tem que elaborar isso aqui. Tá na hora. Eu concordo. Porque senão a gente fica patinando em algumas coisas básicas e quando poderia estar discutindo detalhes realmente concretos. A questão da CEA, por exemplo, não é trivial. Vai ter problema. Então, sim. Pelo menos na minha universidade eu sei que vai ter. Então, é bom a gente talvez discutir isso em conjunto, né? Tá. Não a implementação do experimento, mas a estratégia de formalização legal junto a seus. Eu acho que isso aí, os laboratórios da mesma universidade com certeza deveriam fazer, né? Alguém, PG Bio EF, disse que talvez seja difícil fazer 1 ano e meio. Quem é você? PG Bio EF? Não? Bom, de novo, assim, se você a gente vai perguntar isso, a gente vai perguntar prazo aqui e tal. Me pareceu que 1 ano e meio era razoável, mas, de novo, um aparelho de GPM, mas geralmente o GPM é um dia só, né? Então, assim, isso não é... Um fluxo laminado só pode limitar a cultura, mas, de novo, os experimentos de cultura não tem 5, geralmente tem 1, 2 ou 3. Mas, de novo, assim, se alguém acha que tem um prazo, que 1 ano e meio parece curto, de novo, a gente vai perguntar esse protocolo, você pode nos responder, tá? Se alguém quiser intervir agora também. De novo, aí, se alguém disser, poxa, a gente vai levar 5 anos, aí a gente vai ter que pensar até que ponto, sabe, enfim, isso está dentro do nosso cronograma ou fora. Mas, não sei, se alguém acha que 1 ano e meio é muito, muito curto, assim, e tal, ou, sabe, não é um prazo factível, eu acho que é importante saber de vocês. Olá, acho que a gente só vai ter essa noção mais clara depois que todo mundo preencher todos os protocolos. Acho que isso é uma discussão para ser tida depois que a gente distribui os experimentos, assim, e tal, acho que aí vai ficar mais claro, né? Tá. Concordamos, todos nós concordamos com a necessidade da ata. Então, assim, já está aprovado, tanto a ata como o tutorial. Então, assim, o tutorial mais geral, assim, e tal, e a ata dessa reunião aqui e tal, que talvez seja meio que incluído no tutorial já também, mas isso a gente se compromete a fazer nas próximas 2 semanas, a gente mandar um documento escrito, que é uma coisa que realmente, de fato, talvez devesse ter pensado antes. Obrigado pela sugestão, Jorge e Fernando e todo mundo que concordou aqui. Tá, só para acabar então aqui, eu vou compartilhar minha tela brevemente aqui para vocês de novo.
E só... Ué, por que não está puxando aqui? Aqui, ele fechou. Eu queria só brevemente, a gente não tem o cronograma da coisa toda aqui e tal, mas assim, o cronograma pro desenvolvimento dos protocolos vai ser isso aqui. Então, nossa ideia é que a gente, bom, com base no feedback aqui de vocês e no que vocês queiram nos mandar por e-mail, assim, pô, olhei, a gente mandou todos esses formulários, né? Então, assim, vocês podem testar o protocolo, ver o que são coisas que faltam. Por favor, nos enviem de volta por e-mail, assim, a gente vai estar, enfim, com base na discussão de hoje aí, e com base no que vocês eventualmente mandarem. A gente vai estar ao longo da semana aí e tal, ajustando pequenas coisas nos formulários aqui e tal, para ter um formulário padrão de protocolo, para a partir da semana que vem estar extraindo os experimentos mesmo, e a partir do final da semana que vem, provavelmente, começar a enviar para vocês os protocolos à medida que a gente faz, talvez vocês recebam um, depois do outro e tal, para acelerar as coisas, para não ter que esperar todos ficarem prontos. E a ideia é que vocês recebam isso aí entre 7 e 14 de junho, para preencher aí até por volta do dia 23, que é um final de feriado e tal. Então, se a gente conseguir receber as suas respostas até dia 23, seriam, sabe, pelo menos uma semana para cada um, talvez um pouquinho mais aqui e tal, acho que é um tempo razoável para responder as perguntas ali. Vocês poderem responder até 23, a gente poderia pegar isso aqui de volta e, a partir daí, enviar os protocolos para os laboratórios revisores entre dia 23 e dia 30. Então, de novo, a ideia é que cada protocolo seja revisado por um laboratório independente. E isso vai ser, inclusive, uma das ideias de, sei lá, tentar equilibrar um pouquinho o trabalho de todo mundo. Então, talvez laboratórios que vão fazer menos experimentos, porque tem menos, enfim, tem menos experimentos que eles conseguiram fazer e tal, por questões de expertise, infraestrutura, etc. Talvez revisem mais protocolos. Então, enfim, mas basicamente a ideia é que cada protocolo tem um revisor independente. Então, cada uma das 3 versões dos 3 laboratórios vai ir para um revisor diferente. A gente deve mandar isso aqui dia 23, dia 30, para até dia 10 de julho aqui e tal, vocês nos mandarem isso aí de volta. Se isso aqui chegar de volta, a gente conseguir olhar e tal, a nossa ideia é que, sei lá, no final de julho a gente estaria mandando de volta para o laboratório original o protocolo revisado, para aí, final de julho, início de agosto, aí a gente está, enfim, acertando pequenas pontas aqui e tal, caso você discorde de alguma coisa que foi sugerida, etc e tal, para ter um protocolo consolidado no início de agosto. Então isso aqui é mais ou menos rápido e tal. Mas, de novo, é exatamente para poder ter mais tempo para os experimentos em si. De novo, se você tem um problema muito óbvio com essa agenda, você pode nos avisar e tal, agora ou por e-mail depois. De novo, a ideia é que os protocolos sejam submetidos à revisão independente por outro laboratório da rede e o revisor vai ter acesso ao artigo. Então, assim, como uma das coisas que às vezes dificulta saber, poxa, será que eu preciso desse grupo experimental a mais ou não, não sei o que, não ter acesso ao artigo inteiro. O revisor vai ter. Então, assim, o revisor vai poder avaliar não só, acho que o protocolo está bem, ele, sabe, em termos de padrões mínimos de qualidade, ele está ok, mas também até que ponto ele é uma replicação próxima o suficiente do artigo original para constituir uma replicação de fato. E a gente também vai fazer essa intermediação, a gente vai receber as revisões, vai adicionar revisões nossas, eventualmente, que a gente acha que sejam importantes. Isso aqui vai voltar para o laboratório replicador. Com o protocolo final revisado, e claro, isso aqui só vai poder ser feito quando a gente tiver o protocolo decidido, a gente vai, registrar o protocolo publicamente por questões de transparência de análise, etc. e tal. Segundo, começar o início do processo de compras e distribuição de reagentes. Vai ser uma coisa complicada, a gente vai ter que entregar para 60 e poucos lugares no país aí e tal, então isso aqui talvez também tome um tempo da gente conseguir organizar, e a gente, enfim, não quer que isso atrase demais. E terceiro, a submissão dos protocolos às CEOs locais. Isso aqui é o parecer do conselho que a gente recebeu, deixando claro que eles acham importante, que entendem a importância científica, a contribuição para a ciência brasileira, etc. e tal, mas que eles não têm atribuição de avaliar projetos de pesquisa. Então, assim, ratifica a necessidade de que os laboratórios participantes submetam um projeto às CEOs, enfim, às CEOs das instituições locais. Né? Esse aqui é a carta que a gente tem. Por hora é isso da iniciativa. A gente tem alguns últimos informes. Um é que a gente tem feito webinários todo mês aí e tal. Os webinários anteriores aí do Tim Harrington e do Malcolm McLeod, para quem queira assistir, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. A gente teve que colocar essa reunião lá também, para caso alguém queira, enfim, assistir a apresentação com algum delay. Enfim, não me lembro do link agora, mas se você entrar com a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, ele é encontrável. A gente tem um webinar na semana que vem, que vai ser a doutora Anna Dreber, que é da Stockholm School of Economics, é uma economista, que na verdade é a pessoa que tem feito
talvez todos os mercados de predição aí, tal, dessas iniciativas grandes de reprodutibilidade. Então, assim, hoje em dia ela está especializada em tentar ver até que ponto os cientistas conseguem prever, ou individualmente ou como um mercado coletivo, a replicação com sucesso ou não de resultados de pesquisa. É uma coisa que a gente pretende fazer, a gente já mandou um e-mail a respeito para vocês. Enfim, a ideia é que... E a gente gostaria que todo mundo se cadastrasse, quer dizer, a gente deve ter um mercado interno só para quem está participando da iniciativa, um mercado externo para o mundo lá fora, aberto para o exterior, inclusive, aí e tal. E a ideia é saber, enfim, é ver até que ponto a gente consegue prever, tendo o artigo ou não tendo artigo, tendo só o resultado ou tendo o artigo inteiro, até que ponto você consegue prever o que vai ser bem reproduzido, o que vai ser um resultado que parece reprodutível e o que pô, eu acho que isso aqui não vai ser reproduzido porque o resultado não está, enfim. Por N razões, você pode usar o que você quiser. A ideia é que isso seja feito tanto, a gente já falou disso na última reunião, mas seja feito tanto com uma pesquisa, pô, vou dar uma chance de cada um reproduzir, como por um mercado de ações. E, na verdade, as pré-inscrições para esse mercado estão abertas agora, vocês podem se cadastrar aqui em fórum, enfim, nesse link aqui e tal. Basicamente, agora a gente ainda não tem aprovação do Comitê de Ética, que está, enfim, que na verdade é aprovação em Harvard, porque aqui você não pode pagar voluntário, você tem que ganhar crédito para poder apostar, então a gente, na verdade, tem um Comitê de Ética no exterior. Mas, enfim, isso já foi submetido, deve estar sendo aprovado em breve, então a gente não está começando agora, até porque a gente também tem que ter os experimentos completamente selecionados, prontos e os protocolos definidos. Mas a ideia é que isso aqui aconteça provavelmente em julho ou agosto aí, tal, logo antes dos experimentos começarem. E você pode, até para a gente poder se planejar quantos mercados vão ser, etc., a gente estimula que todo mundo se cadastre quanto antes, só deixa seu e-mail ali e tal, diz, enfim, seu grau de formação, com quem você trabalha e com que técnica você é familiar, leva 5 minutos para preencher. A gente já tem umas 34 pessoas que preencheram, dentro e fora da iniciativa, mas enfim, a gente sabe que tem muito mais gente envolvida com o projeto. Então, por favor, e de novo, aqui é o cadastro individual. Então, se você tem 3, 4 pessoas trabalhando no projeto no seu laboratório, todo mundo pode se inscrever. Quer dizer, a ideia é individualmente saber a opinião de um cientista individual sobre isso. Então, você pode, sei lá, seu laboratório inteiro que tem 20 pessoas, todo mundo que quiser se cadastrar, todos podem, todo mundo vai ganhar crédito para postar, você inclusive ganha, enfim, dependendo de como meio você for ou não, você deve ganhar aí crédito na Amazon ou PayPal de volta no final do... Então, assim, você inclusive ganha uma compensação. E um último informe, a gente também já falou disso por e-mail aqui e tal, mas a gente gostaria de reforçar. Se você tem estudantes de graduação, pós-graduação, pós-doutorandos, ou você mesmo é um estudante de graduação, pós-graduação, pós-doutorando, que esteja interessado em desenvolver projetos de meta-ciência, que são projetos sem custo, em cima da ciência publicada, em cima de dados públicos, que ajudem a construir uma ciência melhor. A gente está fazendo um Hack Week, é o No Budget Science Hack Week, vai acontecer de 22 a 28 de julho, aqui no Rio de Janeiro. A ideia é trazer 20 participantes para desenvolver projetos, é meio que uma mistura de um hackathon e uma escola de verão, digamos assim, mas muito focado em projetos de baixo custo que a gente consiga desenvolver aqui agora, assim, e tal. Deve rolar em julho, a gente tem dinheiro do Serra Pilheira para trazer alguns estudantes de fora, então a gente vai poder cobrir custos de viagem de algumas pessoas. Então, se você tem interesse, ou se enfim, algum aluno você tem interesse, por favor, nos ajudem a divulgar. O site está aqui, Universidade BioBR, no Budget Science Hack Week. As inscrições vão até dia 9 de junho e o evento dia 22 a 28 de julho. Tem o evento no Facebook, você pode, enfim, no site tem bastante coisa. Você consegue ver mais ou menos quem são os convidados, etc. E tal. E acho que é isso. Obrigado, nossos contatos seguem sendo os mesmos. E se alguém tiver mais algum comentário agora, a gente está, enfim, aberto a ouvi-los. Pô, o mercado é a parte mais legal, Jorge. Eu participei de um desses agora, assim, e tal, e, pô, é muito, enfim, além de tudo, é muito divertido, assim, então, mas, enfim, recomendo. Ninguém mais? Alguma outra? PG Biof, Judney Cavalcante, você quer falar aí e tal, sobre prazo, ou você prefere só nos responder depois? Bom, parece em silêncio, não sei, depois não tem microfone também. Acho que é isso, então. Se ninguém mais tiver nada a adicionar aqui, a gente encerra a reunião em 1h30, como a gente estava planejando. E muito obrigado por todo mundo que participou. De novo, a gente teve aí mais de 50 pessoas online em algum momento. Então, assim, a gente fica muito feliz com o engajamento de vocês. E a gente promete mandar isso aqui por escrito aí e tal, para, enfim, para vocês não terem que depender de lembrar disso aqui de cabeça, assim, e tal. Então, isso falha nossa. E a gente já vai remediar. De resto, vocês vão estar recebendo, se alguém tiver comentários específicos nos protocolos que a gente mandou, ou no que a gente falou hoje, por favor, mande por e-mail até o final da semana, que é o tempo mais ou menos que a gente vai estar revisando os protocolos. E a partir da semana que vem, a gente já vai ter batido o martelo no formulário aqui e tal. E a gente vai estar começando a mandar os formulários dos protocolos que são, de fato, os experimentos que vocês vão fazer, para vocês começarem a preencher e nos mandar de volta e tal, até o final do mês.
Muito obrigado a todos aí e tal. E por mim, tá de bom tamanho por hoje. Vou fazer minha foto das pessoas aqui. Sim.